Fala pessoal, Marcelo Cruz aqui para um talk extraordinário. Nós acabamos de voltar da nossa primeira business trip e eu estou aqui com Jonatas Farias, Murilo França, João Rodrigues, que fizeram parte da nossa primeira imersão no Vale do Silício, Califórnia, e também em toda a região de Los Angeles, onde nós visitamos grandes igrejas, vendo o que Deus tem feito na América, tanto nesse ambiente espiritual, conhecendo pastores, líderes, vendo o mover de Deus nos Estados Unidos, mas também uma imersão muito profunda no Vale do Silício, conhecendo empresas como Netflix, fomos visitar o Apple Park, nós fomos no Museu do Computador, enfim, tantos lugares que a gente quer não só contar para vocês o que nós vivemos, mas a gente estava falando aqui nos bastidores, né, gente? A gente quer reviver tudo aquilo que nós experimentamos lá. Certa vez eu ouvi uma frase que diz que só os tolos não aprendem com os bem-sucedidos. Quem não senta para aprender não pode se levantar para ensinar. Todos aqui têm o seu network, têm as suas empresas, têm o seu contexto, sua realidade, sua história. Então a história está aí para que a gente não repita os mesmos erros, e a gente possa sempre aprender, humildade, ver aquela empresa que está à frente, ver aquele líder que está à frente, que inovou, que fez alguma coisa que eu ainda não fiz, que me inspirou. A ideia não é ir lá e trazer uma cópia de uma estratégia, de um método, de um modelo, mas é aprender princípios que se aplicam em qualquer lugar, para qualquer pessoa, em qualquer contexto e em qualquer tempo. Isso é um princípio e a gente aprendeu tantas coisas. Estou aqui com o Jonatas Farias. Jonatas, seja bem-vindo. Conta pra gente um pouquinho o que você faz, as empresas que você representa, e a gente conversa um pouco sobre isso. Então tá, pessoal, eu sou o Jonatas, eu faço parte da governança da nossa igreja, da Verdade Igreja aqui de Tubarão, e sou empreendedor, tenho a Biomarketing, que é uma agência de publicidade e propaganda, a IF, que é uma marca de vestuário, moda feminina, e também sou sócio da JUS, que é um escritório de advocacia focado em direito marcário. Mas eu quero compartilhar com todo mundo aqui que eu estava ontem mesmo olhando as fotos e os vídeos da viagem e dá muita saudade, a vontade de estar lá é enorme. Eu posso dizer para vocês que essa viagem ela marcou a minha vida, e com certeza foi uma das viagens que mais me inspirou, e eu tô louco para voltar para lá. Uau! Eu tô aqui com o Murilo, que vem também do ramo automotivo, né? Murilo, conta um pouquinho o que você faz, seu dia a dia, como é que é a sua rotina. Então, sou Murilo França, CEO da HAL Motors, uma empresa aí que está há 1 ano e meio nessa nova jornada que é com os carros premium, mas uma empresa já familiar há mais de 30 anos. E como o Jonatas bem falou, foi uma honra estar naquele lugar e viver aqueles momentos. E está sendo uma honra sentar aqui agora para a gente relembrar isso, que vai ser muito gostoso. Então, é muito bacana que a gente viveu lá e a gente vai compartilhar com o pessoal aí. Obrigado por aceitar o convite. Estou aqui também com o João Rodrigues. João, 16 anos, João, é isso? Conta um pouquinho para a gente. Então, com esses 16 anos, eu já senti dentro do meu coração, desde muito tempo, uma paixão pelo empreendedorismo. Creio que vem da parte de Deus isso sobre a minha vida. E eu tenho esse privilégio de já estar empreendendo com a minha idade, 16 anos, passar por uma experiência que é incrível. Assim, eu estou no começo, mas é algo que já tem alimentado muito meu coração, meu espírito. E com esses 16 anos eu também, logicamente, sou um estudante como qualquer outro. Então é uma vida, entre aspas, uma vida dupla, em que eu tenho que ter responsabilidades com os meus estudos e com os negócios, mas de qualquer forma é algo que é muito prazeroso. Então legal. É uma trajetória que eu estou levando já. Você está em que ano na escola? Estou no 2º ano do ensino médio. Colégio? Legado. Não poderia deixar aqui de falar, né? Sou CEO do Colégio Legado, pastor líder da Verdade Igreja, e tenho visto, assim como o João, né, hoje com 16 anos, que o único colégio que estudou foi o Colégio Legado, e com uma trajetória incrível e também, surpreendentemente,
um jovem que é fluente no inglês, ajudou o grupo lá também, muitas traduções, enfim, mas com uma mente muito aberta, muito empreendedora, como o Jonatas, o Murilo, e todo o grupo, né? Nós estávamos lá com 23 homens de negócio, pessoas que estão querendo inovar, pessoas que estão se desenvolvendo dentro da sua realidade e que foram para aprender, né? Mas eu quero saber de vocês, o que fez com que vocês topassem a ideia de ir para uma viagem como essa, né? Eu faço caravanas, levei pessoas para Israel, a gente leva pessoas para as conferências, já levamos para inúmeras conferências, mas essa foi a nossa primeira business trip, né? O começo foi muito inovador, por que nós vamos para o Vale do Silício, enfim. Mas o que fez vocês toparem a ideia de ir para lá nessa primeira business trip? Porque ela é histórica e profética. Histórica por ser a primeira e profética porque nós teremos tantas outras. Eu abro essa pergunta aí, te respondendo, lembrando da nossa primeira manhã nos Estados Unidos, quando nós chegamos lá e a gente teve um dia livre, depois a gente dormiu, no outro dia de manhã eu lembro que eu cheguei em você e eu fui te agradecer na primeira manhã. Eu cheguei, lembro como se fosse hoje, eu entrei ali, cheguei perto de você, saindo do hotel, indo pro ônibus, e eu falei assim: pastor, eu quero te agradecer por você ter essa iniciativa de trazer a gente para cá. Por quê que eu fiz aquilo? Porque meu coração estava realmente realizado. Porque eu não venho de uma casa onde a cultura era viajar o mundo, né? Então eu acabei de tirar o visto americano para fazer essa viagem. Só que essa viagem era um sonho da minha vida, porque eu empreendo desde os meus 13 anos de idade. Então era um sonho conhecer o Vale do Silício, e aquela manhã eu fui te agradecer porque eu realizei esse sonho empreendedor com meu pastor. Eu nunca imaginei na minha vida que eu iria pisar nos Estados Unidos, no Vale do Silício, através do meu pastor. Nunca imaginei. Eu pensei que eu iria por conta própria, eu pensei que eu iria com outro empresário, mas nunca imaginei que o meu pastor ia ter essa ideia de uma caravana para o Vale do Silício. Então, por isso, naquela manhã eu estava te agradecendo, porque eu tinha esse sonho, e esse sonho foi realizado através da minha igreja, através do meu pastor. Então, eu quero aproveitar para honrar a tua vida, porque você tem essa visão muito alargada de nos levar além da igreja, nos levar para ser igreja. Obrigado pela deferência, Jonatas. Na verdade, o que me move é propor algo assim para empreendedores, é por acreditar que nós somos chamados para sermos sal da terra e luz do mundo, né? Eu tenho um púlpito para falar todos os domingos, eu tenho um púlpito para falar numa conferência, eu tenho um púlpito para falar através de igrejas amigas, parceiras. Inclusive, eu embarco amanhã para Angola, num trabalho missionário. Então, a gente tem sempre um púlpito para estar levando a mensagem. Mas nem todo mundo foi chamado para ser um pastor para estar atrás de um púlpito levando uma mensagem. Mas todo mundo tem uma mensagem para compartilhar, e você tem o seu púlpito. Então você falou que empreende desde quando? 13 anos. 13 anos. Você comecei a B-Marketing com 13 anos de idade. Uau! Como designer. Você tá velho, né, Jonas? Então você começou empreendendo com 13 anos. Como designer, que era o que eu estava mais perto de mim da publicidade e propaganda com 13 anos, era fazer um cursinho de CorelDRAW e começar a criar as artes. Significa que você faz, desculpa revelar um pouquinho a tua idade aqui, mas então você está aí há 23 anos fazendo a mesma coisa de um jeito diferente. De um jeito, de vários, né? E aqui está um ponto muito importante, né? Você ir numa viagem como essa, para continuar fazendo as mesmas coisas de um jeito diferente. Parabéns por você não se acomodar na sua zona de conforto. Isso aí. E você, Murilo, por que você topou esse desafio de ir para o Vale do Silício com a gente? Então, viajar é sempre maravilhoso. Começa por aí. Então, eu sempre gostei muito. Já vamos marcar a próxima? Vamos marcar a próxima. Eu sempre gostei muito de viajar
Uma com a família, pelo turismo e tudo mais, mas eu sempre gostei de ter experiências nas viagens. Num restaurante diferente, com a excelência que me serviram aqui, trânsito, cultura local. Então eu sempre gostei de ver isso. Não apenas, vamos na Disney, vamos lá para os brinquedos. Não, o que tem diferente aqui? Por que tem essa excelência? Então eu sempre visualizei muito isso. Então quando eu tive a oportunidade, eu disse, nossa, agora vai ser um sonho, porque a gente vai viajar com o nosso pastor, com pessoas excepcionais. Cara, vai ser ainda melhor. Então, assim, superou as expectativas, a gente viu assim, coisas tremendas lá, cultura muito diferente do que a gente vê aqui. E eu também costumo falar que a gente vive num mundo muito acelerado, digitalmente principalmente, que é o que a gente viu muito lá. Então, hoje, se a gente só tirar o pé do acelerador, eu vou começar com o meu negócio, mas se a gente tirar um pouco o pé do acelerador, a gente já fica para trás. Porque não dá para tu aliviar mais, em alguns aspectos, óbvio. Então, assim, então a gente vai para lá e vê que eles estão acelerados. Então, assim, a gente vem de lá cheio de ideias para pôr no nosso negócio e avançar, né? Inclusive, falando nisso, eu escrevi um livro, Acelere Seu Destino, né? Sem tempo a perder. Caso você não tenha lido, fica aí a dica já do Murilo, que não dá para tirar o pé do acelerador, hein? Fui para Dubai, levei um livro, entreguei para uma pessoa lá de presente, ele leu o livro, elogiou muito, mandou para mim, compartilhou com o pastor. E ele já presenteou outra pessoa com esse livro. Então o livro já está na terceira mão. Glória a Deus, glória a Deus. Murilo, você falou uma coisa interessante, né? Tem pessoas que vão para a Disney para ir lá e conhecer os brinquedos, né? Nós fomos, inclusive, numa noite, foi ideia sua, né, João? Foi ideia sua. A gente foi pro jogo da NBA, né? O jogo que movimentou isso aí lá no grupo e tal. Tem gente que vai para a Disney para ir lá e usufruir lá dos brinquedos. Nós fomos para um jogo da NBA. Me relembra aí, o jogo foi do Los Angeles Clippers e Golden State Warriors, que era o time da casa. E aí a gente, dentro daquele espetáculo todo, a nossa mente, ela já vai pegando os detalhes, né, da excelência. Porque é mais do que um jogo. Sim. Mas é tudo aquilo que a gente viu. É um show à parte. Então eu acho que essa mente empreendedora, em qualquer lugar que você está usufruindo de um tempo de lazer, assistindo um jogo de basquete da NBA, ver o Curry jogar, que privilégio, né? Eu lembro que ele ia arremessar, parece que a torcida já estava comemorando, ele nem tinha arremessado ainda, né? Então, mas não só isso, o jogo em si, mas a excelência, a limpeza nos banheiros, o fluxo onde tudo funciona. O negócio em si geral, né? Isso. É um negócio gigantesco, tem muita coisa envolvida. A primeira coisa que eu pensei assim, cara, são 3 intervalos, né? Então eles têm 3 chances de vender pra caramba durante os intervalos. Loja de itens deles, do próprio time, comida, bebida. Então são 3 intervalos que aquela galera inteira se move pra comprar coisas, né? Uau. O futebol tem um intervalo só, né? Então, o tempo todo a gente estava aprendendo, né? E João, cara, o que fez você topar ir com a gente numa viagem dessa? Quando surgiu a oportunidade, foi um sonho. Já se tornou um sonho de forma automática. Não só pelo lugar, não só pela experiência de estar em lugares novos, até porque isso é incrível. Mas para mim, o que pegou mais foram as pessoas que estariam comigo junto, nesse novo ambiente que eu estaria conhecendo. Eu acredito que a gente viajou com um grupo de pessoas que tem muita visão, que são abençoadas por Deus com criatividade, com um poder de gestão, com conexões incríveis. Então, para mim, o que fortaleceu essa certeza de que era um lugar onde eu queria estar foram as pessoas que estariam comigo. Sabe, eu poderia desembolsar uma viagem talvez sozinho, com a minha família, que seria até talvez mais barato, mas eu não estaria com essas pessoas que me levantariam para um novo nível, que me trariam experiências novas em um lugar novo. Então, foi o ponto de virada, de chave que transformou essa ideia em um sonho, foi estar com vocês, estar com pessoas de visão em um ambiente tão mágico, num ambiente tão constituído que são o estado da Califórnia, os Estados Unidos, que é um lugar de muita visão, né? Então, foi basicamente isso que me trouxe esse sonho. Muito bom. E a gente aprendeu muitas coisas vendo, ouvindo, participando de palestras. Dentro daquilo que vocês absorveram da cultura do Vale do Silício, tá?
que mais te impactou? Destaca pra gente uma empresa ou alguma coisa dentro do todo que a gente viu. O que mais te impactou, Jonas? Para mim, bom, de tudo que a gente viu, o que mais me impactou foi no Googleplex, aonde a gente tem uma impressão do Brasil olhando para o Google, daquela ideia de, lá tem bicicleta para andar, lá tem o puff para você dormir, lá tem tudo que há de comida e bebida liberado para os colaboradores, você trabalha dias presencial e dias em home office, você não precisa bater o ponto, né? Então a gente ouve falar sobre isso e enxerga só esse lado, só essa perspectiva e acha maravilhoso e compara com aqui e diz que como aqui é ruim comparado com eles lá, né? Só que lá a gente viu algo que é bem diferente daqui do Brasil, que eles te dão tudo isso mesmo, mas eles te cobram resultado. Então você tem a bicicleta para andar, você trabalha 3 dias presencial, se você quiser. Você tem um dia, se você tiver um projeto pessoal, você pode focar no seu projeto pessoal em um dia por semana. Então tem tudo isso que o mundo fala, né? Mas se você rodar na entrega, na performance, no resultado, você tá fora. E essa parte do filme as pessoas não contam, né? Isso me chamou muita atenção, o quanto eles te dão liberdade com responsabilidade, mas vão te cobrar o resultado, e se você não entregar o resultado, você tá fora. Isso me chamou muita atenção, porque aqui no Brasil eu percebo, até falando de mim mesmo, quanto a gente protela uma demissão, quanto a gente protela uma troca de um jogador de posição, porque a gente é muito emocional, por afinidades e tal, e a gente esquece muitas vezes de olhar a métrica, olhar a performance, olhar o resultado. A ideia da nossa conversa aqui, do nosso talk, é longe de querer trazer uma ideia de que lá é o mundo perfeito, isso, né? E aqui nós estamos muito atrás. Pelo contrário, o Brasil é um país tão maravilhoso, o Brasil tem a bênção de Deus, o Brasil ele tem um chamado para dar certo. O Brasil é tão próspero que já tentaram destruir tanto o Brasil, mas não conseguem, porque o Brasil nasceu para dar certo. Então, quando a gente vai numa experiência de imersão como essa, peraí, como é que eu posso melhorar o meu Brasil? Como é que eu posso contribuir para que a minha cidade seja uma cidade mais inteligente, uma cidade mais inovadora? Quer ver uma coisa que a gente você falou agora aqui, né, o foco em resultados? Eu observei o quanto, e na verdade isso eu já tinha visto em outras experiências, fui fazer missão em Ruanda, com uma parceria através da Saddleback Church, igreja do pastor Rick Warren, que foi para Ruanda, né, 10 anos após o grande genocídio de Ruanda, que foram dizimados 1 milhão de ruandeses em 100 dias. Inclusive tem um filme, eu recomendo para você assistir. Você conhece a história do genocídio de Ruanda. 1 milhão de ruandeses que foram dizimados. E depois disso, 10 anos depois, a Saddleback Church, com um projeto missionário, foi para Ruanda e começou um trabalho de revitalização da nação. Quando eu cheguei em Kigali, isso 2019, que é a capital de Ruanda, eu fiquei impressionado, que é como se eu estivesse numa cidade americana. Eu estou falando num país no meio da África, que ao redor tem muita pobreza, tem muitas crises, tem muitos conflitos, mas que eu olhei e eu vi assim, uau, é possível mudar. Só que uma das coisas que me chamou a atenção é que quando a gente chegou lá com um grupo de brasileiros e outros países de fala portuguesa, e daí nasceu a nossa parceria para Angola, que eu estou indo viajar agora, a Saddleback ela apresenta um documento de como nós iríamos atuar em missões. E quando a gente vai para o Vale do Silício, eu percebo a mesma cultura, né? Que é o quanto eles documentam tudo, seja para uma empresa, seja para missões, seja na igreja, não importa. Existe uma cultura de seriedade, enquanto nós podemos desenvolver muito esse lado. Você concorda, Murilo? Sim.
e você falou sobre não que o Brasil esteja muito atrás e tal, vem muito sobre aquela frase que a gente fala que a gente até comentou aqui nos bastidores: ninguém é tão tolo que não tenha nada a ensinar, ninguém é tão esperto que não tenha nada a aprender. A gente recebeu muitos elogios, principalmente nas igrejas, sobre o Brasil. Então, mas quando me vem essa pergunta de alguém que vem, como foi lá, como foi a experiência no Vale do Silício? Entre todos ali, o que me chama muita atenção foi a Netflix, que, assim, que me memorizou muito a excelência, a estrutura, porque eu tinha uma visão que Netflix é um aplicativo de televisão e aquilo. É um business gigantesco por trás, uma organização. A gente teve uma mentoria lá que deu vontade de ficar a tarde toda lá com o Fernando, brasileiro que está lá há 5 anos, acho. Então, assim, me impactou demais. E depois a gente saindo daquele momento ali com ele mostrou uma parte ali para os colaboradores, a excelência em ter tudo ali disponível para eles. Então, essa parte me impactou bastante. A cultura da empresa em preparar um ambiente onde eles vão ter performance, onde eles vão ter prazer em chegar lá e não ter que cumprir o horário, porque eles querem resultado. Então isso me impactou bastante na Netflix. Uau! Você sabe que eu estava conversando com alguns pastores norte-americanos, inclusive um deles esteve conosco recentemente, o pastor Michael Brodor, que é um treinador de líderes, dentre outros, como Mike Constance. Nós estávamos naquela manhã na Saddleback, uma igreja que tem uma área de 300 mil metros quadrados, que tem pelo menos um trabalho em todas as nações do mundo, né? E eles dizendo assim, vocês vêm aqui para aprender, mas nós precisamos ir para o Brasil para aprender com vocês, porque vocês precisam valorizar, e eu acho que esse é um ponto muito importante, nós valorizarmos o que nós temos. O brasileiro é muito aguerrido, é muito trabalhador, é muito valente. A gente olha hoje para a igreja brasileira, uma igreja com mover do Espírito, as pessoas apaixonadas por Deus, pela palavra, pessoas que têm recebido tantos insights divinos e têm procurado colocar e aplicar na sua realidade. Isso tem feito a diferença. Eu falava no começo aqui do nosso talk que Deus nos chamou porque cada um aqui tem um púlpito, né? Isso. Cada um tem um púlpito para ser sal da terra e luz do mundo, né? E você, João, um jovem com 16 anos que começou a empreender agora, inclusive fala um pouquinho do seu novo desafio de negócio, né? Mas naquele universo todo, onde geralmente pouca coisa surpreende um jovem, o que te surpreendeu? O que me surpreendeu, a forma assim, que mais me chocou, é o seguinte: nós como jovens, nós tendemos a crer que a gente faz parte da inovação, de modo geral, que tudo que é inovado, que é inovação, a gente já está por dentro. Mas muitas vezes isso não é verdade. Por quê? Muitos jovens que estão ao meu redor, eu reparo que eles estão por dentro das novidades, mas eles não têm um olhar ativo. Então eles recebem um conteúdo, eles absorvem por aquele momento e eles não aplicam nada disso na vida. Então, na minha visão, eu tenho estudado muito sobre isso, que é ter um olhar ativo. É você pegar e você entrar em contato com um conteúdo de qualidade, seja desde um curso a um conteúdo de Instagram, a um documentário, mas é um conteúdo de qualidade, e você não só assiste e fala, legal, entendi. Você pega e aplica isso no seu dia a dia. Então, lá nos Estados Unidos, uma coisa que me chocou bastante foi as empresas gigantescas que faliram por conta de não terem um olhar ativo para o que estava acontecendo no mercado ao redor delas. Então eu creio que a gente, como jovens, nós não podemos ter essa visão de que nós estamos por dentro de tudo que é inovação. A gente tem que ter um olhar ativo. Não basta só absorver o conteúdo e não praticar o que a gente recebe. Então eu estou aqui com vocês, eu estou ouvindo o que vocês têm para dizer, mas eu vou chegar em casa e eu vou estudar em como eu posso aplicar os aprendizados que eu tive nesse momento. Então, aplicar aquilo que é aprendizado, estar de olho no mercado e ver como eu posso fazer a diferença através disso que eu aprendi dentro do meu negócio, dentro de questões familiares, dentro de questões relacionais. Boa. Então, desenvolver um olhar ativo foi algo que virou essa chave para mim dentro da viagem. Você desenvolveu um olhar ativo e também chegou aqui, foi rápido e já começou a colocar em prática. Exatamente. Você acabou de iniciar um novo desafio empreendendo. Fala um pouquinho pra gente. Sobre esse novo desafio, essa proposta de eu entrar em uma sociedade já era parte
já era algo que estava na minha mente durante a viagem. Eu recebi essa proposta antes, tirei esse tempo de descanso para absorver coisas novas e também para tomar essa decisão. E quando eu voltei, a minha resposta não podia ser outra a não ser sim. Tanto que nessa viagem, né, eu tive várias experiências com Deus, de confirmações, de certeza, de ter uma convicção mesmo de que é nessa área que vai ser o meu púlpito. É nessa área em que, empreendendo, abraçando pessoas, que eu posso levar a mensagem de Deus, a mensagem de Jesus. Eu acredito que cada um recebe um direcionamento de Deus para que a gente possa levar o evangelho dele. Não só fazer a diferença com excelência em tudo que nós venhamos a fazer, mas que a gente também tenha um espaço para a gente levar a palavra de Deus e mudar a vida das pessoas. Então, dentro do empreendedorismo, eu acredito, pastor, que esse é o meu maior foco. Não só ter sucesso, porque todos nós queremos ter sucesso em todas as áreas, mas eu acredito que ser o meu púlpito, ser o lugar onde eu vou mudar a vida das pessoas através da palavra de Deus, através do evangelho. Então, esse é o meu foco a partir desse momento, é onde eu estou centrado. Muito bom, João, muito bom. Fiquei curioso agora com uma coisa que o João estava falando, me deu uma curiosidade, Murilo. Você que é do ramo automotivo, a gente viu carros autônomos, né? A gente não teve coragem de pegar um Uber sem o motorista. Com o motorista é meio perigoso. A gente até ensaiou, né? Mas a gente passou a vez, deixou um pouco mais para frente. Como que você está vendo essa tendência de mercado? Carros autônomos, a gente também viu... Como que é o nome daquele carro lá que a gente até tirou foto? A geladeira, aquela. Da Tesla? Tá, o Cybertruck. Cybertruck, né? Além de carros tão diferentes, mas como que você vê o futuro dos carros? Qual é a tendência do seu ramo? Então, o presente e futuro está seguindo a linha do elétrico, né? Eu vi uma matéria hoje, inclusive, sobre um drone, que eles já estão denominando como um carro voador. Então, assim, a tecnologia não tem limites, né? Uau. Então, assim, eu vi essa matéria hoje. Um drone que tem capacidade para 2 pessoas, até 220 quilos e tal. Então, assim, é elétrico, presente e futuro. Os carros minimalistas e os carros chineses caindo de paraquedas e agora vão se distribuindo e o pessoal aderindo a isso. Então, o futuro já está bem... escrito que vai cair para o elétrico, né? Mesmo a gente entendendo que é algo que vai chocar, porque a ideia de sair o combustão é por conta de poluição e tudo mais, mas acho que se cair tudo no elétrico, eles vão esbarrar com algum problema também na questão de baterias e tudo mais, né? Enfim, então, minha opinião, eu penso que deveria deixar mais misto, um pouco de cada, e acho que de uma maneira mais os engenheiros e eles que vão determinar isso. Mas tem engenheiro já reclamando, só não vai dar certo essa parada aí. Então eu vejo isso, um futuro mais minimalista, mais diferentão mesmo. A gente olha os carros, isso que marca é? Pô, marca que nunca vimos, a gente viu vários carros lá, a gente nunca viu rodar e a gente tá... Agora é muito interessante como fomos até no Museu do Computador, e aí quando você chega lá, você vê que a geração de computadores levava anos para mudar, né? Hoje você tem um celular, então é o iPhone 14, o iPhone 15, daqui a setembro já tem o 16, é tudo tão rápido, tão rápido. Como que vocês estão enxergando isso, sabe, Jonas? Você que também lida com a agência de marketing, que está sempre tentando antever através de um novo brand, o que você está percebendo de futuro com relação à inovação, tendências de mercado? O que você viu lá, apesar de que hoje o mercado ele já está muito global, né? Muito global, mas o que você está percebendo de tendências de mercado? Sobre esse assunto eu aprendi uma lição na Intel. A Intel me marcou nesse assunto. A Intel do ramo de processadores, né? Porque eles trabalham com lançamentos, por exemplo, se hoje eles estão com um processador da 14ª geração, eles já têm a 15ª, 16ª, 17ª, só que eles não lançaram ainda. Então hoje nós precisamos acelerar o passo sobre as nossas inovações
Porque hoje nós estamos lançando a geração 14 e a gente não tem a 15, a gente não tem a 16. A gente precisa ter a geração 15, 16 e 17 lançando a 14. E, então, dentro do mercado da tecnologia, nós podemos ter a certeza de que se nós estamos usando o iPhone 15, eles não têm o iPhone 15 somente. Eles estão no 18. Eles já estão no 18. Tem 3 passos à frente. Nós temos que estar passos à frente. Se nós queremos nos adaptar àquela ideia de tirar o pé do acelerador, cara, tu tá com o teu produto de lançamento é o iPhone 15 e tu tá tirando o pé do acelerador, cara. Não, tu já tem o 16, 17, 18 para tirar o pé do acelerador. Então, me chamou muita atenção lá na Intel isso, né? Eles não estão com o processador de mercado e fazendo o próximo, não, eles estão fazendo 3 gerações na frente já. Né? Então a gente tem que se antenar que não tem como você estar lá. O João acabou de investir numa dogueria, assim que se fala, né? Então é assim, o João tá com um menu lá com 10 lanches no menu dele. E aí ele tá lá confortável agora com os 10 lanches, porque tá vendendo os 10, o dog 1, 2, 3, o 10. Não, ele já tem que estar com o 11, o 12 e o 13 na manga. Sim. Porque se um dos 10 oscilar a performance, ele puxa o 11º da manga, ele puxa o 12º da manga. Isso. Então, quais são as tuas cartas na manga de inovação? Para a hora que você precisar puxar, você não tem que fazer, você já tem pronto. Você só está esperando a hora de largar a carta na manga, sabe? E o que tudo isso tem a ver com... A gente está falando sobre inovação, sobre tecnologia, a gente está falando sobre tendências de mercado. O que tudo isso tem a ver com Deus? Tudo isso tem a ver com Bíblia? O que tem a ver com a nossa cultura de reino? Vamos lá, deixa eu ouvir vocês sobre isso. Eu acho que, eu creio, a gente vinha conversando sobre isso, sobre os púlpitos. Deus vai te levar para alguns lugares para tu ser a voz dele lá naquele lugar. A gente ia conversando isso antes de vir para cá. Então, quando eu vejo Deus organizando essa viagem através da vida do pastor, vocês vão lá para se capacitar, para inovar, para poder aplicar nos seus negócios, para vocês estarem à frente e a hora que vocês estarem em destaque, eles olharem assim, cara, tem algo diferente naquela empresa, naquele cara. O João vai chegar, pô, cara novo, 16 anos. Ele foi pra lá com a dúvida se abrir, ele já voltou de lá querendo abrir a franquia. Assim. então eu vejo Deus nessa parte, assim, de a gente fazer a nossa parte, se entregar, inovar, buscar conhecimento, para fazer com excelência, porque a gente vai começar a colher esses frutos. Assim. Pô, mas por que é tão excelente lá na Bimark? Não, porque Deus está ali. Então eu tenho isso muito para mim. A gente vem conversando justamente sobre púlpito, por conta de alguns projetos que eu tenho em mente. E eu sei que se for de Deus, ele vai me levar lá, porque vai ser o púlpito dele lá para falar o evangelho e falar das boas novas. Boa, Murilo. Eu achei legal também que o João ele foi com o pai, né? O Marcelo estava junto. Eu tive o privilégio também de estar com o Arthur e a gente vê a pai e filho no mesmo propósito, né? Eu estava tendo uma conversa com o Arthur esses dias e eu conversando sobre herança, sobre legado, porque a herança é aquilo que você deixa para alguém, mas o legado é aquilo que você deixa dentro de alguém. Você pega o Marcelo, que é o pai do João, que também vem empreendendo anos no mercado de multinacionais. Hoje seu pai está na Hydro, né? E também está empreendendo com a To Go. Então, um homem de visão. E hoje ele já também transferindo esse legado geracional para você, para sua irmã, e trabalhando numa cultura de reino de Deus. Para mim, né, Jonatas, isso não tem preço. É mais do que o pai deixar uma herança para um filho. É deixar um legado de valores, de princípios e também de uma mentalidade empreendedora. Jonas, o que tem a ver, cara, tudo que nós estamos conversando, o que isso tem a ver com Deus, o que isso tem a ver com Bíblia, o que isso tem a ver com o reino dos céus? Para mim é assim, se você não ocupar, aquele espaço vai ser ocupado por outra pessoa. E a pergunta é, aonde Deus quer me levar para que eu ocupe esse lugar? Boa. Então,
nós, filhos de Deus, nós precisamos aceitar um chamado de ganharmos um Oscar, de ganharmos um prêmio Nobel, de ganhar um prêmio nacional, um reconhecimento nacional como a melhor loja, a loja que mais performa no ramo automobilístico, a maior franquia de droguerias do Brasil, que nasceu ali em Tubarão com um jovem empreendedor, e ele é cristão, e ele é evangélico, e ele opta por fazer as coisas certas, e ele namorou, ele noivou, ele casou, ele tem família. Então, eu não preciso ter um histórico todo errado. Eu posso ter um histórico certo. Boa. E posso representar Jesus aonde, se a gente não ocupar como cristãos, vai ser ocupado. Sabe, tem uma máxima que diz assim, não reclame daquilo que você tolera. É muito comum a gente ver, inclusive no nosso meio cristão evangélico, as pessoas reclamando do filme da Netflix que está sempre apontando para uma causa ideológica ou é um filme que ele faz apologia às drogas ou que vai defender a sexualização precoce, enfim. Tá, mas ou eu vou ficar aqui sentado reclamando, ou eu vou para lá, eu vou aprender como se faz e eu vou ser o próximo cineasta. Então, ao invés de eu ficar reclamando, por que eu não vou lá criar o próximo filme? Esse é o ponto. Então, para mim, tem tudo a ver com Deus. Faz sentido? Esse é o ponto. Segunda-feira, por exemplo, toda segunda-feira de manhã, às 8 horas da manhã, eu chamo os meus clientes que têm disponibilidade de agenda para falar sobre marketing e vendas. Mas antes, eu oro com eles. É isso. Antes, eu estava segunda-feira agora, lendo Gênesis 12, contando para eles a história quando Deus disse para Abraão, sai da tua casa, da tua parentela, da casa do teu pai, vai para um lugar que te... Farei de ti uma grande nação, você vai ser uma bênção. Eu estava falando para os meus clientes sobre Gênesis 12, eu estava orando com os meus clientes, abençoando a nossa semana. Uau. Então é sobre isso, é sobre nós sermos cristãos, nós representarmos o reino de Deus na terra, aonde o Senhor plantar cada um de nós. Né? João, hoje você estuda no Colégio Legado, você está no terceiro? Segundo do médio, né? Se preparando para a faculdade. O que você percebe hoje como desafio na sua geração de empreender, mantendo os princípios, constituir família baseado nos valores da palavra? Como que você consegue hoje fazer, dar o passo, mas sempre sabendo que o que mais importa é agradar a Deus? Eu acredito, na verdade, primeiramente eu queria, lembrando do que você falou agora há pouco, queria honrar a vida do meu pai, porque eu acredito que muito da visão que eu tenho hoje, não chega nem perto da visão que ele tem, lógico, mas o pouco que eu tenho, eu acredito que veio muito dele, assim, ele me inspira e eu queria honrar a vida dele, porque eu acredito que é o que derrama sobre a minha vida todos os dias. Então eu acho que, pastor, primeiramente, para a pessoa ela ter esse processo facilitado, ela precisa ter uma casa com uma base forte, com os princípios fortes. É isso. Então, para mim, chega a ser... É difícil para mim visualizar como alguém que não passou por um processo de ter os princípios de Deus na vida desde criança. Para mim é difícil falar para uma pessoa dessa. Mas para mim, que tive essa base, eu queria... Esse privilégio. Encorajar os pais que estão dentro da igreja, que vivem essa vida cristã, essa caminhada, a priorizarem a base, os princípios dos filhos, porque isso faz a diferença. Agora, falando sobre o empreendedorismo, eu acredito que abre muitas portas, não só em questão de dinheiro, mas em conexões que podem te levar para um mau caminho. Então, a nossa mente ela tem que estar centrada nas coisas do alto, assim como a Bíblia fala. Quando nossa mente está centrada nas coisas do alto, o nosso horizontal, a nossa relação com as pessoas, com o mundo, vai se alinhando. Então, primeiro a gente alinha o vertical para depois a gente alinhar o horizontal. Então, se o nosso foco é em Deus, as nossas relações, tudo vai fluir de uma forma diferente. Então, a minha dica, se é que eu posso dar uma dica, mas a forma como eu venho lidando com isso é priorizar primeiro o reino, para que depois as outras coisas venham a se alinhar.
Muito bom. Você sabe que uma das coisas que eu percebi lá, João, e aqui eu destaco como uma coisa negativa, dentre tantas positivas, que é o mercado voraz com ênfase em dinheiro, sabe? Eu aprendi certa vez que o dinheiro sempre vai ser um bom servo, mas nunca um bom mestre. O dinheiro, ele serve para servir. Ele não deve ser o Deus de uma pessoa. Tanto que a Bíblia diz que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. O dinheiro não é a raiz de todos os males. O dinheiro por si só, ele não é um problema. Não, o dinheiro ele traz solução para muita coisa. Ele traz solução para a educação, ele traz solução para a saúde, ele traz solução para a economia, ele traz solução para as famílias. Então, o dinheiro é uma moeda que faz a roda girar. Agora, o dinheiro ele precisa ser visto como um bom servo, porque se ele for um mestre, ele se torna mamon, ou seja, ele se torna Deus na vida de uma pessoa. Então, quando a gente vai para um mercado como o Vale do Silício, o que a gente percebe? O quanto o dinheiro impera na vida das pessoas. Então, nós não podemos perder de vista, dentro da cultura do reino, que o dinheiro precisa servir um propósito. Então, o Murilo está empreendendo, o Murilo está descobrindo o caminho de ser bem-sucedido, porque, em última instância, o propósito do Murilo é que o dinheiro sirva o reino dos céus. Não é uma igreja, não é uma ideia, não. É o propósito de Deus na terra. É a expansão do evangelho para a humanidade. É nisso que nós acreditamos. Pastor, por isso que eu, na pergunta anterior, por isso que eu conectei o Googleplex, porque eu vejo que a gente tem que encontrar o equilíbrio das coisas. Muitas vezes a gente olha daqui e acha que o Vale do Silício é uma maravilha, que o Google é uma maravilha. Mas quando você vai lá e você descobre que eles também rodaram uma pesquisa pós-pandemia, onde perguntaram para o time que estava todo em home office, se eles queriam voltar para o presencial ou ficar em home office. E a maioria do time disse que iria ficar em home office, mas a diretoria decidiu que pelo menos 3 vezes por semana eles tinham que estar presencial. E a decisão foi essa. Eles mandaram uma informação para todo o time de colaboradores, dizendo que eles tinham que voltar 3 vezes por semana para o presencial, ou então a porta da empresa estava ali. Você já pesquisa, não era para nada, era só para informação aqui. Então, assim, às vezes a gente está aqui, a gente vê bicicleta, a gente vê quadra de beach tennis, a gente vê um monte de coisa, né? Não tem cartão ponto. Mas a gente tem que tentar olhar o outro lado também. Então a gente tem que conseguir aqui no Brasil. Nós estamos no Brasil, eu não empreendo nos Estados Unidos, eu empreendo no Brasil. Então eu tenho que buscar um meio termo entre as coisas, né? Eu posso ter uma mesa de ping-pong no meu escritório, mas eu também tenho que cobrar resultado. Só que ao mesmo tempo eu também não posso ser faca na bota, né? O meu colaborador pisou na bola, tá fora, né? Então eu aprendo na igreja, eu aprendo com você, que é meu pastor há quase 11 anos já. Eu aprendo que as pessoas são mais importantes. Sempre as pessoas são mais importantes. Mais importante que as coisas. Uau. Eu vi tanta coisa. Tem coisa que a gente quer desver, né? Se existisse essa palavra. Corta essa parte. Como que eu faço para desver o que eu vi? Né? Porque em nome da inovação, das tendências, a gente também tem riscos de passar do ponto e perder a noção do limite. O João falou uma coisa sobre família, honrando o pai, honrando a mãe. Ter família é tão maravilhoso, porque uma das bênçãos que a família proporciona são os limites. Saber até onde eu posso ir para uma boa convivência dentro do meu lar. Ter um pai que pode chegar e falar assim, filho, não. Por que não? Olha, em alguns momentos eu vou te explicar, outros é porque não. Mas por que não, pai? Porque você não está preparado para dar esse passo. Então, ao mesmo tempo que a gente vê um mercado aberto, a gente vê a inovação, as tendências, por outro lado, eu não troco a nossa liberdade com os limites que a palavra coloca por nada. Não tem dinheiro que pague.
Então, gente, quanta coisa boa a gente viu, algumas que a gente quis desver não deu mais tempo, né? Mas vocês iriam de novo? Tranquilamente. Até a data? 17 a 28 de fevereiro de 2025. Já Com tá aí a certeza. data. Com certeza, não tem como. Como eu falei, eu estava olhando as fotos e os vídeos ontem, assim, é emocionante. A gente tem que se juntar, esses 23 que foram, e botar num telão e começar a ver tudo que a gente fotografou e filmou. Plugar o celular de cada um. Porque é emocionante. Uma coisa interessante que a gente estava lá na Meta, né, o quartel-general, a gente estava conversando, que é atrás da placa da Meta, o que tem lá? Tem a placa da antiga empresa, da Sun. E eles, o Mark Zuckerberg, ele fez questão de deixar atrás da placa da Meta a marca da Sun. Por quê? Porque a ideia é assim, quando você dá um novo passo, quando você inova, quando você constrói algo diferente, você não está anulando o que foi feito até então. Você não quer riscar o passado. Eu vejo muito isso, sabe, João? Você está falando, honrando, achei muito bacana a sua atitude. Porque você pega, às vezes, um jovem empreendedor que ele está assumindo o bastão. Você passou por isso, Murilo? Pai que tinha uma empresa por quantos anos, teu pai? 27 anos. 27 anos. Eu lembro do vídeo que você fez, né? Da transição, onde você sai da Fausto Automóveis para abrir a Hall Motors. Isso. Então, atrás da placa da Hall Motors, moralmente, espiritualmente, está escrito Fausto Automóveis. Porque eu sempre vejo teu pai lá tomando um chimarrão com você fazendo questão de trazer ele para dentro do teu negócio, para passar uma mensagem, até pro coração dele. Pai, não é porque eu estou dando um novo passo de fé, de inovação, que eu estou desconsiderando. Eu vivi isso, né? Eu estou liderando a igreja, a Verdade Igreja, há 7 anos. Colégio Legado, há 7 anos. Mas antes de mim, a pastora Marisa foi a fundadora do Colégio Legado por 8 anos. Ela empreendeu, teve seus desafios. Estou liderando a igreja por 7 anos, mas antes de mim, ela estava lá há 20 anos, fazendo o primeiro culto, indo na primeira casa, fazendo a primeira visita. Sabe, essa história, que é o que a gente aprendeu lá na Meta, ela não pode ser desconsiderada. Porque eu acredito que a honra promove. Eu preciso sempre me lembrar qual é o meu lugar. Tem horas que eu sou filho, tem horas que eu sou pai. Boa. Tem horas que eu sou líder, tem horas que eu sou liderado. Não importa o meu saldo da minha conta bancária, não importa o meu status no mercado. Quando eu estou contigo aqui, eu sou ovelha, você é pastor. E ponto final. Essa honra tem que ser suprema. A gente muitas vezes está abortando a honra a qualquer preço. E a honra é uma linguagem do céu. É uma linguagem do céu. Gente, eu sei que a gente poderia passar aqui horas conversando, né? Mas o nosso talk está chegando ao fim. Mas eu queria encerrar fazendo uma oração. Uma oração para que Deus abençoe cada um que está nos assistindo, cada um que está empreendendo, que vai empreender, ou que empreendeu e se frustrou porque teve uma experiência muito negativa, mas que Deus possa trazer fé ao coração de cada um. Vamos orar? Vamos. Pai, obrigado. Obrigado por esse tempo de conversa, por esse bate-papo tão poderoso. Eu quero te agradecer pela vida do Murilo, do João, do Jonatas. Obrigado pelos 23 homens que estiveram conosco na Business Trip. Obrigado por tudo que nós vimos, aprendemos, por tudo que nós assimilamos como cultura a ser replicada. Deus, mas mais do que isso, obrigado pela comunhão dos irmãos, por aquilo que nós vivemos juntos, oramos juntos, aprendemos juntos. E eu oro por todos aqueles, Pai, que estão assistindo esse talk, Senhor, ou que já empreendeu, ou que está empreendendo, ou que está se preparando para empreender. Sabemos do desafio que é empreender no Brasil, e eu oro para que o Senhor dê uma unção de capacitação para superar os desafios, para vencer os obstáculos, para não esmorecer na fé,
para que o Senhor aumente a fé de cada um e que cada um possa ver e viver os milagres de Deus na terra. Eu oro em nome de Jesus. Amém. Amém. Obrigado aí pela sua participação. Que Deus te abençoe. Se esse conteúdo te abençoou, envie para o máximo de pessoas que você puder, para que outras pessoas também tenham seus insights, mas mais do que isso, a sua fé ativada. Estamos juntos pelo Rei e pelo Reino.